Muito bom dia, povo de Deus. A paz, tudo bom demais? Gente, primeiros segundinhos, já sabem o que fazer. Envie esse vídeo a outras pessoas. Irmãos, nós estamos muito carentes de sabermos a palavra de Deus, sabermos a história, tá bom? A nossa reunião de hoje, a nossa contação de história de hoje, com um pouquinho da moral da história, será muito importante porque tem aparecido na internet e, claro, isso não é novo, muita gente falando sobre como que Deus permite tamanhas atrocidades como a gente vê no Velho Testamento. No final, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, tá bom? E a história de hoje será uma história que vocês verão é uma história feia, não é? É a história de Davi, do seu pecado, como Deus encarou isso. E, irmãos, nós precisamos conhecer, porque conhecendo a palavra de Deus, nós também conhecemos a Deus, a maneira com que Ele age, o que Ele quer de nós. Nós podemos ter a condição de sabermos tudo isso. E não sermos pegos. E, como diz o livro de João, nós devemos, guarda isso, nós devemos estar prontos a darmos razão de tudo aquilo que nós vivemos. Darmos razão. Explicarmos, dizermos, mas você é cristão, mas você viu o que Davi fez? Você viu como Sansão era terrível? Você viu o livro de Juízes, como que as coisas eram e como que Deus permite isso? Não é? Então, irmãos, a história de hoje é uma história muito complicada. E vamos lá, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho e envie esse vídeo a outras pessoas. Pai de amor, Pai de amor, de santidade, de graça, de perdão. Estamos diante do Senhor, Pai, para conhecermos um pouco mais de Ti. Fale aos nossos corações, revele-se a nós. Derrama, Senhor, do conhecimento do Senhor, esse conhecimento que soma-se ao nosso espírito, à nossa alma, que é refletido no nosso corpo. Pai, em nome de Jesus, mostre-se forte. Abençoe, Senhor, este domingo. Abençoe, Senhor, o almoço dos irmãos. Abençoe este momento. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Fale aos nossos corações. Amém. Irmãos, se possível, coloque esse vídeo na TV ou encontre um cantinho para você ficar um pouquinho mais separado, para que você possa ouvir bem a história e perceber e absorver os detalhes. Tá bom? A última coisa que nós vimos foi a bondade de Davi para com Mefibosete, filho de Jonatas, por causa de uma promessa que Davi fez a Jonatas. Então, Davi devolve a Mefibosete tudo que era de Saul e da família de Saul, para que ele possa ter posses, para que ele possa desenvolver. Ele não poderia, né? Ele não podia, porque ele era coxo, ele era deficiente das pernas. Mas voltou para a família dele. E ele, a partir daquele momento, ele sempre comeria à mesa do rei e estaria ali, à mesa do rei, o rei Davi, que por causa de uma promessa. Irmãos, à noite nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre sermos confiáveis. Confiáveis. Nossas palavras terem valor, um profundo valor. Então, hoje, como eu disse anteriormente, vamos aqui, 2 Samuel, capítulo 11, dos versos 1 a 5.
Muitos detalhes aqui, irmãos. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a toda Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Os reis saíam, mas Davi ficou em Jerusalém, ficou no seu palácio, enquanto os outros guerreavam. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. Irmãos, olha que coisa grave. Davi sabia quem era aquela mulher. Ele ficou sabendo, ele fez perguntas e ficou sabendo quem era aquela mulher. E mesmo assim, como sendo rei, ele tinha autoridade, ele se deitou com essa mulher. Olha que coisa. Verso 5. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Observemos a maldade, como a maldade se apoderou do coração de Davi. Porque nós veremos logo mais como Deus encarou essas ações de Davi. E que é dessa maneira que Deus lida com o pecado, com falhas, com coisas que são feitas de modo consciente por seus servos, seus filhos. Davi então manda chamar Urias. Urias chega no palácio, conversa com Davi e Davi o manda para casa. Urias, vá para casa, lava os seus pés, fica com a sua família um pouquinho. Urias fica com os servos. Ele dorme com os servos à porta do palácio. Então, Davi acha que ele foi, mas ele não foi. Ele ficou dormindo à porta do palácio com os servos. E ele tem uma resposta muito interessante aqui no versículo 11, a Davi. Davi pergunta, né? Por que você não foi para casa? Como é que pode? E ele responde. Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Olha o caráter desse homem, desse servo de Davi, desse servo de Joabe, que Davi decide fazer o mal contra ele. Então Davi o chama para dentro e conversa e oferece um banquete para Urias e embebeda Urias. E fala para Urias: Urias, vá para casa. E Urias sai. Davi acha que ele foi para casa, mas ele não foi. Ele continuou, ele dormiu ao relento ali à porta do castelo. Mesmo bêbado, ele permaneceu ali.
E diz para o servo, diz a Davi, né? Eu fui dormir com os servos lá à porta. Davi, então, irmãos, manda eliminar a Urias. Vamos ler aqui no verso 14 e 15, para os irmãos verem o coração. O que virou o coração de Davi? O que se transformou? Versos 14 e 15. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: Ponde Urias na frente da maior força de peleja e deixa-o sozinho para que seja ferido e morra. Então Joabe, de posse dessa carta, Urias leva essa carta, não abre a carta. Joabe, de posse dessa carta, obedece a Davi e coloca Urias à frente de batalha. Então morrem várias e várias pessoas, porque separou um grupo de pessoas e colocou-os à frente, e Urias junto, e mandou que essas pessoas fossem lutar. Então todas essas pessoas foram eliminadas por causa de um capricho, por causa do coração de Davi que se transformou em uma coisa inominável. Então Joabe manda alguém avisar a Davi que o plano tinha dado certo. E Joabe também é dissimulado, manda e fala para aquela pessoa, diga a Davi que eles tiveram percas e coisas nesse sentido. Então Davi anima o pessoal e fala: gente, calma, o Senhor é conosco, vamos para a batalha, tivemos essa perca, mas vamos, vá à frente, vá lutar, lute porque Deus vai dar a vitória. Davi, então, se casa com Betseba. Como eu disse para os irmãos, que história braba, né? Que negócio terrível. Vamos lá. Davi, então, se casa com Betseba, no verso 27. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz a um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Licença. E aqui o negócio fica feio, irmãos. Aqui Deus vai para cima de Davi, mas com muita força. E eu vou ler. Então, bastante atenção para que os irmãos entendam aqui a história. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar a comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, medita nisso, irmãos, olha que
Que coisa. A gente tem que ter lições disso aqui. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E disse Natã, tão certo, e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és o homem. Irmãos, muitas coisas terríveis acontecem no Velho Testamento. Aqui eu começo a dar alguma explicação, como eu disse no início. Porque muitas pessoas, irmãos, se apoiam para se distanciarem de Deus, para não crerem na Bíblia, enfim, por causa desse amontoado de adoecimentos, de coisa louca que acontece aqui, que estão relatadas. Essa história mesmo é uma história terrível do homem que tem o coração segundo o coração de Deus. Irmãos, desde que o homem cai, a Bíblia vai nos dizer que o coração dele é continuamente mau. Irmãos, até a vinda de Cristo, se fazia necessário que o pecado se avolumasse, que os seres humanos, que todos nós tivéssemos a clareza de que nós somos falhos, pecadores, miseráveis, absolutamente carentes da graça, da glória, da misericórdia de Deus, do sacrifício do próprio Deus em nosso favor. Irmãos, para Deus comete assassinato? Deus tira a vida de alguém? Irmãos, não. Tira a vida de alguém aquele que não é dono daquela vida, não é dono daquele ser. Não é? Se eu elimino alguém, eu cometo um assassinato porque eu tirei a vida dessa pessoa, essa vida não me pertence. Mas quando isso acontece diante de Deus, irmãos, Deus é Deus. E essas vidas todas, todo esse adoecimento, toda essa coisa que acontece aqui, pertence. Deus está no comando, Deus controla isso e pertence a Deus todas essas vidas. Então, os irmãos perceberam aqui o ressalto que a Bíblia faz com respeito ao caráter de Urias? Irmãos, Urias à frente de batalha, lutando pelo seu rei, a partir do momento em que ele fechou os olhos aqui, sendo eliminado pelo exército inimigo, ele abriu os olhos na glória, abriu os olhos nos céus. Então a vida dele melhorou muito, mas não evita de Davi colher os frutos dessa gravidade que ele cometeu. Então, irmãos, Deus não comete assassinato, porque a ele pertence tirar a vida. Claro, existe muito mais detalhe com respeito a isso, mas, irmãos, eu tenho conversado com algumas pessoas e até que estão ouvindo a contação de história. E ao ouvirem as contações de história, a pessoa não tinha noção do que era. E ela fala, nossa, como é que pode? Como que Deus permite uma coisa assim? Voltando aqui, irmãos, para a nossa contação de história. Não sei se ficou claro, mas nós vamos melhorar isso. Vamos ter estudo depois verdadeiramente sobre esse assunto especificamente.
Irmãos, então aqui, Natan, a ira de Davi se acendeu contra esse homem que fez tal coisa. Então Natan fala: este homem é tu. Tu és este homem. Então Deus vai falar através de Natan. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor e as tuas mulheres e o teu Senhor e os teus braços em teus braços e te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Olha o que vem aqui, irmãos. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor? Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, irmãos, aqui eu quero que os irmãos vejam o quanto Deus é severo, o quanto Deus é sério com respeito a pecados. Deus não vai permitindo as coisas assim, não. As pessoas pagarão. Como diz o livro de Abacuque, não vai dar para a gente detalhar agora a nossa contação de história, mas, irmãos, pagaremos nessa vida ou na próxima. Se agirmos como Davi agiu aqui, pagaremos tanto nessa vida quanto na próxima. Não tem jeito. Deus é justo. Deus é justo. E tudo que está aqui é para que nós conheçamos e reconheçamos a profunda maldade, a profunda capacidade de se aprofundar no mal que os homens, que os seres humanos têm. Isso aqui é antigão. Irmãos, se nós pegarmos recentemente, 1917, 1940, 1930, 1940, Primeira, Segunda Guerra Mundial, Revolução Comunista, Revolução Capitalista, busca por colônias, seres humanos, irmãos, seres humanos. Agora estou falando de coisa muito mais recente, né? Então, irmãos, olha só o que Deus vai dizer. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Sabe, irmãos, a prostituição, a lascívia, a loucura no âmbito da sexualidade estará na casa de Davi o tempo todo, porque ele se permitiu desprezar a palavra do Senhor e entrar nesse tipo de coisa. Porque ele tomou a mulher de Urias, a espada sempre estará na casa dele. Sempre haverá mortes, sempre haverá brigas de espada dentro da própria casa. Verso 12. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Irmãos, aqui está o nome do Senhor. Perceberam aqui que Davi, até os dias de hoje, quando se conta essa história do homem a qual Deus depositou tanta confiança, até os dias de hoje, os inimigos de Deus blasfemam contra Deus.
por causa dessa história aqui, dessa situação que aconteceu. Então Deus tira o filho que era de Betseba. A criança adoeceu gravemente e Davi se pôs a jejuar para mudar a mentalidade de Deus, mudar o que Deus queria, e não deu certo. Davi estava com o semblante totalmente abatido depois de vários dias de jejum, até que chega o momento em que ele é avisado: olha, o seu filho morreu. Sabe, irmãos, Deus não permite que as coisas fiquem de modo injusto. Tenhamos isso em mente. Porque muitas pessoas, por exemplo, tem um teólogo que ele era um cristão comum e foi fazer teologia. E como cristão comum, ele nunca tinha lido a história, nada. Ele foi fazer teologia. Quando ele se deparou com essas situações aqui, ele se distanciou de Deus. E hoje ele se declara um teólogo ateu. E aí vai buscando, vai chamando gente, vai atraindo gente. Irmãos, o que eu estou fazendo aqui é uma espécie de vacina para os irmãos. Irmãos, essas atrocidades aconteceram, inclusive homens de Deus fizeram atrocidades, mas não fica gratuito isso. Os irmãos viram aqui o que Deus fez. E verá muito mais, porque agora a vida de Davi vai ladeira abaixo, mas muito mesmo. Não só de Davi, mas de Israel, de tudo. Os filisteus voltam a dominar. Cenas do próximo capítulo, desculpe. Irmãos, então, quando ele falha com Aimeleque, conta mentiras a Aimeleque, ele estava fugindo, ele estava em opressão. Davi, tá? Quando Davi mente para Aquis, rei dos filisteus, ele estava sob pressão, ele estava fugindo, ele estava... Percebe? São pecados? São pecados. Quando ele é dissimulado com Aquis, de modo que Aquis o coloca do seu lado para lutar contra Saul, ele está sendo dissimulado, mas ele está fugindo, ele está opresso, ele está... Mas aqui, irmãos, nessa situação não. Nessa situação é uma decisão dele. Ele decidiu, eu decidi fazer o que era errado, torpe, inclusive jogando fora, desconsiderando absolutamente a vida das pessoas. Foi o que Davi fez. Então Deus vem e o primeiro ponto que acontece aqui é esse. O seu filho é levado, mesmo com jejum, mesmo com tanta coisa. No capítulo 13, vou ler aqui um pedacinho e a gente termina. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Incesto, irmão com irmão. Olha, que situação. Por que Davi se permitiu? Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer. Pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces dia após dia, ó filho do rei? Não modirás? Então lhe disse Amnon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão. Pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon, fingiu-se doente. E a irmã veio. E ele
abusa da irmã, toma a irmã à força, e essa irmã fala com Absalão, e Absalão vem e mata Amnon. Sabe, irmãos, Deus não deixa as coisas de graça, não brinquemos, como diz o Novo Testamento, aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Não se engane, Deus não se zomba. Então, irmãos, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ensinar cada vez mais com respeito a a história da palavra de Deus, e que sejamos mais fiéis ao Senhor, estejamos mais engajados, mais tranquilos, mais fiéis cada dia mais. Pai Santo, em nome de Jesus, reconhecemos que o Senhor é santo, que o Senhor é justo, perfeito, amoroso, misericordioso. O Senhor não eliminou a Davi, mas o seu pecado consciente, programado, o Senhor odiou e fez com que ele pagasse o preço. Pai, em nome de Jesus, declaramos: o Senhor é justo, o Senhor é santo e o Senhor é bom. Pai, abençoa, Senhor, o restante do domingo dos irmãos. Abençoa, Pai, que à noite possamos glorificar o Teu nome. Pai, agradeço, Pai, por mais este ano de ministério. Agradeço por cada irmão confiável que o Senhor colocou para juntos estarmos ombrando esta obra. Ó Senhor Jesus, muito obrigado. Abençoa cada um, Pai. Abençoa, Senhor, cada um, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitíssimo obrigado. Jesus abençoe e até a noite.